E a pré-campanha de João Dória foi marcada por momentos que acabaram viralizando nas redes sociais e contribuíram para a desistência dele da corrida presidencial anunciada hoje. Em outubro do ano passado, ele foi ao interior da Paraíba, melhor dizendo, e resolveu perguntar quem lá já tinha ido a Dubai. Acompanhe o resultado. E se quiserem outro destino, vá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo, não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai? Se puder levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação, hein? É uma transformação extraordinária, com dedicação, com tecnologia e com vontade. Outro momento marcante, em abril desse ano, o Tucano esteve em Rio de Contas, na Bahia, e foi recebido apenas pela banda local. Oceana. Olha, Vitor, essa cena aí da banda, nós matamos a saudade, porque eu me lembro que o Augusto estava aqui na bancada, estávamos comentando, e eu comecei a rir exatamente do comentário do Augusto, porque o Augusto, nosso mestre, disse que foi tão constrangedor, a imagem é tão constrangedora, que deviam ter pedido aos músicos, né, da banda para parar de tocar e bater palma, porque não tinha ninguém batendo palma. E a música, a cena em si, ela é tão tosca, né, para um presidenciável que sempre se colocou aí como um dos presidenciáveis para 2022, com chances de chegar à vitória, mas parecia uma cena do Odorico Paraguaçu, né, do Bem Amado. Assim, você fica até com vergonha por João Dória. Lembrando também que João Dória, dentro de toda essa campanha aí dele, a pré-campanha dentro da pandemia, como salvador da população do estado de São Paulo e também dos brasileiros, ele trancou o estado de São Paulo de maneira draconiana, de uma forma que só os tiranos fazem, e foi para Miami, para o estado da Flórida, onde o governador DeSantis, ele nunca fechou o estado. Desde o início da pandemia, ele fechou o estado por um mês e depois ele não fechou mais. E o estado teve aí um desempenho bem elevado comparado com a Califórnia, por exemplo, que fechou tudo durante um ano. A Flórida continuou controlando o contágio, as mortes, a vacinação, o tratamento, as escolas foram abertas e hoje é o estado aí que está com as contas, né, em azul, e João Dória foi exatamente para lá. Então, é isso que o brasileiro está entendendo. Essa casta, esses ungidos da política, Dória, FHC, Alckmin, Lula, né, ali com as Marilenas Chauís da vida, essa gente tem nojo do povo, né? E hoje nós podemos colocar aí nessa lista de sabotadores da nação alguns ministros do STF, alguns ministros do TSE. Eles têm nojo, eles vão simplesmente trancar o país, eles vão trancar o estado, o país não, né, trancar o estado de São Paulo, e vai para Miami. Ele não vai falar do problema que as cidades do interior têm, ou dos exemplos das cidades do interior, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, que conseguiram um progresso avançado. Ele vai falar de Dubai, ele vai falar de Paris, né? É a elite que reclama do Brasil lá de Paris. É a mesma história. E o que irrita mais, eu falo de novo porque é muito óbvio e a gente precisa sempre mostrar para essa gente agora,
que eles têm nojo da classe média, que eles têm ódio, né, como diz a Marilena Chauí, eles têm ódio da classe média, da classe baixa, eles estão horrorizados com o povo falando sobre política. E, obviamente, que chegou a hora do brasileiro mostrar que nós também não queremos mais essa gente no comando das nossas vidas, principalmente sufocando as nossas liberdades constitucionais de maneira tirânica e draconiana, como personagens como João Dória fez. Diga, Zé. Ficaram surpresos aí com essa desistência de João Dória, né? Alguns aliados próximos dele já estavam falando, havia pressão de todo lado, inclusive de aliado próximo, dizendo o seguinte: olha, governador, política tem um tempo, não pode ser antes e nem depois. E foram surpreendidos. Alguns deputados estavam no interior, ficaram sabendo em cima da hora, nem foram lá para essa despedida de João Dória, né? Então, para você ter uma ideia, que ele não tem exatamente esse time político, ou seja, esse momento político, digamos assim, esta tendência para a política. Ele já chegou no PSDB dando cotoveladas, né? E assustando, inclusive, os cabeças brancas, que foram fundadores do PSDB e que estavam ali há muito tempo. Esse tipo de procedimento mostra claramente a distância. Eu digo o seguinte: Fernando Henrique dava algumas gafes desse nível. Ele colocou um chapéu de coco lá no sertão de Pernambuco, montou no jegue, comeu buchada de bode e não gostava. E a gente via claramente que se tratava ali de um gesto político. Mas, enfim, agora o bastão ficou para Dória de falar quem foi em Dubai, quem já foi em Dubai. Isso parece aquela história do Ariano Suassuna. Ele estava no almoço e alguém perguntou, contando a história dos filhos na Disney. E você já foi na Disney? Ele falou, não. A pessoa regalou o olho, não. E ele olhou assim, mas é obrigado ir na Disney? O Ariano Suassuna tinha uma resistência natural de tudo que era americano. Mas o Dória, com essa naturalidade dele, eu nunca fui em Dubai, fiquei assustado. Eu nunca fui em Dubai, será que eu cometi pecado? Será que eu estou problemático e não ia a Dubai? Não fui também, para se ter uma ideia. E para ele é natural, porque o meio dele é esse. Ele não conhece essa história do pé no chão da política, de acordar cedo, colocar o pé no chão frio e sair em busca do pão. Esta é a realidade da maioria do Brasil, E é para onde os governos devem estar direcionados. E ele não conheceu exatamente sobre isso. Sobre agora o destino do PSDB, note que nem o Dória, nem ninguém falou claramente, ou fez um discurso, um projeto. E agora o que vai acontecer com o PSDB? O piloto era o Dória, né? Apertem os cintos que o piloto sumiu. A tradição no PSDB é de que quem se coloca como candidato assume oficialmente o partido. Foi assim com Aécio, que assumiu a presidência do PSDB, foi assim com o Geraldo Alckmin e foi assim com Dória. Ele indicou exatamente o Bruno Araújo e de onde veio a punhalada nas costas, né? Você, Mota, temos 2 minutos. Bruno, a Ana Paula falou tudo, parece reedição do Odorico Paraguaçu. Esses momentos da política, eles parecem uma paródia. E, na verdade, esse é o sentimento dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. A política no Brasil virou uma espécie de paródia, só que a piada é com a nossa cara. Esse tempo está acabando. Essa história do Dória mostrou que só marketing não basta, é preciso ter conteúdo. A gente precisa de ideias, de propostas, de visões do mundo. O Brasil não quer saber mais dos ungidos. Os ungidos são aqueles seres superiores que é muito bem descrito pelo economista americano Thomas Sowell, que querem nos ensinar a falar, né, com a tal da linguagem neutra de gênero, que querem decidir se a gente pode ou não pode ter arma para autodefesa, querem inclusive determinar quantos funcionários de cada gênero ou de cada etnia a gente deve ter nas nossas empresas. Mas os ungidos estão perdendo e está começando uma nova era de liberdade. 2 minutos, Fiuza. Teve também ele acenando para ninguém no shopping. Ele é um personagem inacreditável, o João Dória. Vocês viram essa? Ele acenando para ninguém no shopping. Ele tinha uma pessoa filmando fora, né, do staff dele e mostrando aquele contexto ali.
Teve o João Dória numa espreguiçadeira, ao sol, numa cobertura de um hotel de luxo no Rio de Janeiro, tocando o terror com a ajuda aí do consórcio, da televisão, que puxou o saco desse personagem inacreditável, né? Achincalhando com as pessoas, brincando com o sentimento das pessoas. Ora, isso é brincar ou não com o sentimento das pessoas? Se você passa uma ideia, né, ele aparecia mascarado até quando estava sozinho no seu gabinete, falando para um vídeo, ele estava mascarado. Já tendo tido Covid, ele ridicularizou todas as ideias de segurança sanitária. Então ele apareceu, ele dava aquelas ordens ali, mancomunado com os telejornais, tocava o terror. Esse negócio de fechar praça, de fechar parque, de fechar praia, isso é uma vergonha. Isso aí fez mal à saúde da população. A população foi empurrada para dentro de casa, muitas pessoas, inclusive, passando a viver com menos distanciamento por causa disso. Essa coisa grosseira, é esse personagem que vocês estão vendo aí. Eu acho acho que ele assumiu uma enorme responsabilidade histórica que tem que ser revista. Então, esse personagem é uma figura típica do nosso tempo, porque ele parece ser desprovido do sentimento da vergonha. Ele fez isso tudo, ele jogou aqueles índices voadores, né, de lockdown ou de eficácia de vacina sem compromisso nenhum com a realidade, desmentido pela realidade. E eu nunca vi esse personagem constrangido com isso. Ele não teve constrangimento. Ele parece um robô, né? Só que ele é típico desse momento. Tem vários desses por aí e vem mais por aí. A população não se engane. Se ficar aceitando o jugo desse tipo de personagem, desses tiranetes pusilânimes, eles vão dobrar a aposta. Eles vão dobrar a aposta. Você não sai nem mais na esquina. Então é isso. O fenômeno João Dória é pedagógico de tudo que pode haver de hipocrisia, de covardia, de impostura, e vocês têm que acordar para isso em relação a qualquer sucedâneo que vem aí, porque tem vários aí no mercado.